Graça e paz, igreja. Bom dia. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra do Senhor. Eu outro dia estava meditando e veio à minha memória, completar 50 anos de idade, né? O quanto existe uma realidade hoje que na época que eu tinha os meus 10, 12, 15 anos não era uma verdade. Eu sou da época que tinha o Corcel 1 e lançou o Corcel 2. Sou da época da Variante. Não tinham tantos carros. Hoje você anda na rua e fica olhando, né, a temática das marcas, dos modelos, e tem carro que a maioria dos antigos não consegue identificar. Eu sou da época que tinha um doce de abóbora, o doce de leite, a Maria Mole no biscoitinho. Eu sou dessa época. Hoje é todo tipo, né, de doces que estão por aí, um melhor do que o outro, e essas coisas antigas ficaram pelo meio do caminho. Eu conheci algumas igrejas quando eu tinha os meus 12, 10 anos de idade. Eram as metodistas, as batistas, as Assembleias de Deus. Hoje é todo tipo de igreja que está sendo visível por aí. E tem coisas que são de muita qualidade, tem coisas que não são com muita qualidade. Isso é uma verdade hoje. Quantas empresas, seja ela quais forem os seus segmentos, estão barateando aquilo que é o seu produto para alcançarem as vendas, né? O famoso ting-ling. Nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 1, e essa palavra é muito forte para o nosso coração, o apóstolo Paulo dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha o que ele está dizendo, que ele está sendo separado para o evangelho de Deus. Por que o apóstolo Paulo ele diz isso? Porque naquela época, com certeza, já havia a propagação, né, de um evangelho que não era de Deus. Assim como a gente vê tantas coisas ting-ling, né, seja através dos carros, seja na alimentação, nos nossos eletrônicos. Você compra um celular vindo da internet de algum outro país e aquele celular às vezes não vale nada. Paulo está dizendo assim: eu vivo o evangelho de Deus. Existe um evangelho por aí que nos traz um nível de confronto. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 6, se pregamos isso aqui, as pessoas ficam até chateadas. Eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando, Paulo falando para os Gálatas, né? Tão depressa aqueles que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, eu quero a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Existe todo tipo de evangelho, existe todo tipo de igreja, e existe todo tipo de pensamento acerca de igreja e evangelho. Uma outra coisa que eu quero trazer para a gente ter um contexto de pensamento, esse evangelho hoje que a gente pode pensar que não é de Cristo, o que não é o evangelho de Deus, como o apóstolo Paulo coloca, é o evangelho que coloca o ser humano no centro. Todas as vezes que a gente constrói a ideia de que alguém, para ser alcançado por Jesus, Jesus precisa fazer alguma coisa por aquela pessoa, deu problema. Agora, nós temos uma pessoa que está orando pelo seu marido, né, a esposa orando pelo marido, para que Deus faça com que o marido dela seja aquilo que ela quer que ele seja. E ela ora: Senhor, faz com que o meu marido seja assim, seja assado, que ele seja dessa forma. E esquece que, na verdade, a nossa oração deveria ser: Deus, faça do meu marido, da minha esposa, do meu filho, o que o Senhor quer que ele seja. Mas continuamos colocando, seja a pessoa no centro, seja as nossas vontades no centro. O Jesus ele ensina uma oração dizendo: Pai nosso, seja feita a tua vontade na terra como a sua vontade é feita no céu. Para muitos de nós, ou para muitas igrejas, nós estamos orando que a vontade de Deus seja feita na terra. Não como ela está sendo feita no céu, não. Tem que resolver os problemas aqui agora. Todas as construções que colocam o ser humano no lugar de Cristo, nós vamos ter muitas dificuldades e muitos problemas. Existem algumas situações que aconteceram no Éden, onde o primeiro Adão, né, ele se perde e as questões
daquilo que foi o pecado, ele é colocado para fora do Éden, a consequência desse pecado alcançando cada um de nós até hoje. Nós já nascemos com essa essência do pecado, com o peso do pecado. Agora vem um Cristo, e esse Cristo vem exatamente como o segundo Adão, para desconstruir tudo aquilo que o inferno trouxe de peso de pecado, de culpa e de tantas outras temáticas que estão dentro de nós. A verdadeira conversão em Cristo gera em nós um verdadeiro evangelho de Deus que nos traz um nível de confronto para que a gente possa crescer e amadurecer. Eu fiz uma visita numa casa de uma pessoa, dois crentes. Foi na casa de uma irmã, né, crente em Jesus, aspas, e ela é aposentada de algo da República aí, muito dinheiro ela ganhava, muito dinheiro. E nós assistíamos essa família com cesta básica. Então, eu vou agora fazer uma visita que alguém que conhece o Evangelho de Deus, mas que ela recebe a cesta básica mesmo tendo uma aposentadoria muito interessante. Fiz uma outra visita no mesmo dia, foi na casa do pedreiro, João, o nome dele não é esse, mas... E cheguei lá, uma Brasília na garagem, a casa simples, né, humilde, chão ainda de vermelhão. No fundo da casa dele havia um pomar, a gente fez a visita, a gente orou, e eu saí de lá com sacolas com tangerina, com limão, com laranja, com aipim. Eu fui na casa de alguém que aparentemente visível no Evangelho de Deus teria uma condição interessante. Fui na casa de uma outra pessoa que no Evangelho de Deus não teria uma questão interessante, mas na casa de quem tinha uma situação financeira, eu levei cesta básica porque eu não sabia administrar. E na casa daquele que não tinha uma situação financeira, eu que saí com sacola de lá. Nós precisamos rever e ver muito bem aquilo que o Evangelho quer pregado, porque essa senhora hoje vai ter muitas dificuldades com Cristo. Por quê? Porque ela acredita no Evangelho de Deus que vai fazer com que ela prospere cada vez mais nos seus erros de administração, nos seus erros de decisão, naquilo que gasta o dinheiro, naquilo que não é pão. Como nós vamos fortalecer a verdade da palavra se nós anunciamos o Evangelho que é vendido? Jesus se torna agora uma mercearia que a gente vai pegar o alho e a cebola para complementar nossas dificuldades com relação à compra chegar até o fim do mês. Em Romanos 1, versículo 4, Paulo escreve o seguinte: declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse segundo Adão que ressuscita ao terceiro dia, que nos livra da condenação do pecado e do juízo. Em Romanos 6,23 ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós tiramos Jesus do lugar dele e nós colocamos qualquer outra pessoa naquele lugar, nós estamos pregando o evangelho que não é de Deus. Essa verdade ela é tão coerente, porque o que mais nós temos hoje, e o diácono Lucas fala muito sobre isso, né, são os desengrejados. E por que essas pessoas não estão na igreja? Claro, tem seus escândalos, as suas dificuldades. Eu mesmo vivi tantas situações em igrejas, com pessoas, mas no meu coração nunca houve um desejo de afastar-me ou de me desviar-me do Evangelho, porque eu sei que cada ser humano está sendo tratado, cada um no seu tempo. Mas nós vemos tantas pessoas se afastando do Evangelho exatamente por conta disso, porque se aproximam de Deus por aquilo que Deus pode dar. E todos nós fomos até Ele por conta disso. Algo que a gente fez de errado, algo que não estava dando certo, e a gente se aproxima de Deus por causa da nossa carência. Mas ao chegar em Deus, Ele revela algumas coisas para nós. E a primeira coisa que Ele revela é que nós não precisamos de Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós precisamos de Deus por aquilo que Ele é. E quando a gente entende quem é Deus na nossa vida e o que Ele nos proporciona de eternidade, a gente não se preocupa com as coisas dessa vida. A gente não se preocupa em acumular tesouro na terra, onde a traça corrói. A gente se preocupa em acumular tesouro no céu. Nesse tempo, no nome de Cristo Jesus, você que está vivendo um evangelho diferente daquele que foi o evangelho de Cristo, onde Ele é o centro, volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas das obras, volte a viver aquilo que verdadeiramente atraiu o teu coração, esse amor de Cristo, a unção do Espírito Santo, aquilo que Deus ativou em você para ter uma vida verdadeira, vivendo o evangelho verdadeiro. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Beijo no teu coração, fique com Deus e vivamos o Evangelho de Deus no nome do Senhor Jesus.